Anatomia macroscópica do tronco encefálico. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vai depender do horário no qual vocês estão assistindo esse vídeo agora. Como é que vocês estão? Bom, esperamos que estejam todos bem. Nesse vídeo iremos abordar a anatomia macroscópica do tronco encefálico. O trabalho foi realizado pela Beatriz Monteiro, Joanderson Cadena e Rebeca Custódio. O tronco encefálico é a parte do sistema nervoso central que está localizada entre a medula espinhal e o diencéfalo, sendo quase na sua totalidade intracraniano e ocupa a fossa craniana posterior diante do cerebelo. O tronco tem três funções que são de baixo para cima. Primeiro, o bulbo, ou medula oblonga, que conecta o encéfalo com a medula espinhal. O bulbo contém centros cardíacos, respiratórios e vasos motores, responsáveis por regular a frequência cardíaca, respiração e pressão arterial. A ponte, também conhecida como ponte de Varolio, conecta os sinais do cérebro, medula e cerebelo. A ponte contém núcleos que regulam principalmente o sono, a respiração, o controle da bexiga, o equilíbrio e a postura. Em terceiro, e igualmente importante, dividido em teto e pedúnculo cerebral, o mesencéfalo, que regulam os movimentos oculares, a audição, o prazer e a regulação da temperatura. Descritas partes das funções do tronco, agora podemos mergulhar na anatomia macroscópica. Mas, gente, é necessário ainda ter em mente alguns conceitos que vimos no período passado, como a região anterior, também conhecida como a região ventral, a região lateral, a região posterior, também conhecida como região dorsal, e os sulcos. Beleza? Vamos lá. Estruturas anatômicas do bulbo. O bulbo, majoritariamente formado por sulcos, tem a forma de um tronco de cone, cuja extremidade menor continua caudalmente com a medula espinhal. Não existe uma linha de demarcação nítida entre a medula e o bulbo. Considera-se que o limite entre eles está em um plano horizontal que passa imediatamente acima do filamento radicular mais cranial do primeiro nervo cervical, o que corresponde ao nível do forame magno do osso occipital. O limite superior do bulbo se faz em um sulco horizontal visível no contorno ventral do órgão, o sulco bulbo-pontino, que corresponde à margem inferior da ponte. A superfície do bulbo é percorrida longitudinalmente por sulcos que continuam com os sulcos da medula. Na área ventral do bulbo, observa-se a fissura mediana anterior e de cada lado existe uma eminência alongada, a pirâmide, formada por um feixe compacto de fibras nervosas descendentes que ligam as áreas motoras do cérebro aos neurônios motores da medula. Na parte caudal do bulbo, fibras do trato corticoespinhal cruzam obliquamente o plano mediano em feixes interdigitados que obstruem a fissura mediana anterior e constituem a decussação das pirâmides. Na área lateral do bulbo pode-se observar uma eminência oval, a oliva, formada por uma grande massa de substância cinzenta. Ventralmente, ainda é possível observar a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior. Na região dorsal, podemos observar o sulco mediano posterior, que termina à meia altura do bulbo em virtude do afastamento de seus lábios. O sulco lateral posterior é a continuação do funículo posterior da medula, e como este dividido em fascículo grácil e fascículo cuneiforme pelo sulco intermédio posterior. E na mesma região também é possível ainda localizar o tubérculo do núcleo grácil mais medialmente e o tubérculo do núcleo cuneiforme mais lateralmente. Estruturas anatômicas da ponte. A ponte é a parte do tronco encefálico interposta entre o bulbo e o mesencéfalo. Está situada ventralmente ao cerebelo
e repousa sobre a parte basilar do osso occipital e o dorso da célula túrcica do esfenoide. Sua base, situada ventralmente, apresenta estriação transversal em virtude da presença de numerosos feixes de fibras transversais. Essas fibras convergem de cada lado para formar um volumoso feixe, o pedúnculo cerebelar médio, que penetra no hemisfério cerebelar correspondente. A parte ventral da ponte é separada do bulbo pelo sulco bulbo-pontino, de onde emergem de cada lado a partir da linha chamada sulco basilar. O assoalho do quarto ventrículo tem forma losângica e é formado pela porção aberta do bulbo, situado na região dorsal da ponte. O assoalho é percorrido em toda sua extensão pelo sulco mediano. Bem no meio do assoalho, a eminência medial dilata-se para construir de cada lado uma elevação arredondada, o colículo facial, formado por fibras do nervo facial que, neste nível, contornam o núcleo do nervo abducente. Cobrindo toda a porção do assoalho está o pedúnculo cerebelar médio. Estruturas anatômicas do mesencéfalo. O mesencéfalo interpõe-se entre a ponte e o diencéfalo. É atravessado por um estreito canal chamado aqueduto cerebral, que une o terceiro ao quarto ventrículo. Vistos ventralmente, os pedúnculos cerebrais aparecem como dois grandes feixes de fibras que surgem na borda superior da ponte e divergem cranialmente para penetrar no cérebro. Também é possível observar uma profunda depressão triangular, a fossa interpeduncular, limitada anteriormente por duas eminências pertencentes ao diencéfalo, os corpos mamilares. A parte do mesencéfalo situada dorsalmente ao aqueduto é o teto do mesencéfalo, e ventralmente ao teto estão os dois pedúnculos cerebrais que, por sua vez, se dividem em uma parte dorsal, que é predominantemente celular, chamada de tegmento, e outra ventral, formada por fibras longitudinais à base do pedúnculo. Em uma secção transversal do mesencéfalo, vê-se que o tegmento é separado da base por uma área escura, a substância negra, que é formada por neurônios que contêm melanina e produz dopamina, responsáveis por conduzir correntes nervosas pelo corpo. A degeneração dessa substância pode causar a famosa doença conhecida como doença de Parkinson. Na superfície do mesencéfalo existem dois sulcos longitudinais, um lateral, o sulco lateral do mesencéfalo, e outro medial, o sulco medial do pedúnculo cerebral. Estes sulcos marcam na superfície o limite entre base e tegmento do pedúnculo cerebral, do sulco medial que emergem o nervo oculomotor, terceiro par craniano. Em vista dorsal, o teto do mesencéfalo apresenta 4 eminências arredondadas, os colículos superiores e inferiores. Caudalmente, a cada colículo inferior emerge o quarto par craniano, nervo troclear muito delgado e único dos pares cranianos que emergem dorsalmente. Ele contorna o mesencéfalo para surgir ventralmente entre a ponte e o mesencéfalo. Os colículos se ligam a pequenas eminências ovais do diencéfalo, os corpos geniculados, através de estruturas alongadas que são feixes de fibras nervosas denominados braços dos colículos. Fim. É isso, gente. Agradecemos pela sua atenção e esperamos que tenha agregado um pouquinho aí no conhecimento de vocês. E é isso. Forte abraço.